O presidente Lula voltou a afirmar nesta quinta-feira em Jacarta, na capital da Indonésia, que pretende disputar um quarto mandato à presidência da República em 2026. Ele fez essa declaração ao lado do presidente da Indonésia no primeiro dia de agenda internacional pelo Sudeste Asiático. Durante essa agenda, Lula criticou ainda o protecionismo e voltou a defender o comércio com moedas próprias, sem o uso do dólar. Esse é, inclusive, um dos temas que podem estar na negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Lembrando que há uma expectativa de encontro no domingo entre o presidente brasileiro e o presidente americano. A gente até separou um trecho do que disse Lula nessa agenda. Vamos acompanhar. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições. E aqui, Larissa, queria aproveitar e te chamar para a conversa. A gente já discutiu aqui no Primeira Análise a questão do time ser apropriado ou não dessas declarações do presidente em relação a esses temas que são sensíveis e caros aos Estados Unidos, né? Em um momento em que esses dois países estão ensaiando uma aproximação. Mas, Larissa, as últimas pesquisas de intenção de voto e a melhora da avaliação do governo é o que tem feito o presidente Lula estar mais confiante agora em falar mais explicitamente, né, sobre 2026, porque até pouco tempo atrás Lula estava um pouco mais cauteloso de falar publicamente sobre essas questões. Olha, Letícia, acho que a sua análise, até em forma de pergunta, né, ela é muito certeira, porque, de fato, o que a gente estava vendo o presidente Lula falar quando o assunto era eleição presidencial de 2026, quando ele era questionado ou quando ele abordava isso de alguma forma, era dizendo assim, se eu tiver saúde, né, eu posso concorrer à reeleição no ano que vem, eu posso tentar entrar na disputa mais uma vez, mas sempre muito rodeada de sis, né? Então, se eu tiver saúde, então o que a gente viu ele falando nessa declaração à imprensa, nessa agenda no exterior, cravando, portanto, essa disputa, nessa participação na disputa presidencial do ano que vem, chama a atenção com certeza, e os indícios que você levanta aí, né, Letícia, como a melhora substancial na avaliação do governo nas últimas pesquisas divulgadas aí, principalmente nos últimos 2 meses e meio, né, levam a acreditar que sim, né, esses resultados positivos estão fortalecendo a imagem do presidente Lula, estão fortalecendo a imagem do governo federal, e aí parece que sim, né, ele vai se sentindo mais confiante para cravar tudo isso. Mas acho que é importante a gente trazer um ponto também quando a gente olha para o outro lado, né? A gente está olhando especificamente, claro, para o presidente Lula, para a esquerda e todos esses aspectos de avaliação do governo. A gente já falou aqui várias vezes sobre como a troca do comando da comunicação do governo lá no início do ano foi muito fundamental para a gente ter essa mudança, né? Essa melhora progressiva nesses índices de avaliação do governo, mas a gente pode olhar também essa fala do presidente Lula em relação à direita, em relação ao rival do presidente Lula, que vai vir aí da direita. Porque, né, Letícia, Fred, todo mundo que nos acompanha, a gente também já comentou isso aqui algumas vezes. A direita ainda não cravou o seu candidato, né? Se a gente pega, por exemplo, um nome muito bem colocado, que aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o que a gente tem percebido nos últimos tempos é ele dizer que evitar cravar que estará na disputa
disputa presidencial do ano que vem, né? Então, a gente viu até algumas análises recentes sobre Tarcísio querer evitar um mal-estar com o Eduardo Bolsonaro, né? Depois que Tarcísio foi um pouco mais enfático, ali, se eu não me engano, em agosto, início de setembro, sobre as eleições do ano que vem, sofreu críticas ali de pessoas próximas da família Bolsonaro, ele recua um pouco nesse discurso. Então, a gente vê agora essa fala do presidente Lula cravando essa disputa no ano que vem, que vai participar da disputa no ano que vem, também em meio a uma indefinição da direita sobre qual será o nome da direita para a disputa do ano que vem, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, né? Então, não teria como. E aí a gente pode se questionar, isso se deve, por exemplo, a uma pressão da família Bolsonaro para que seja um nome da família, ou se a gente tem uma ala dentro do PL que defende também um nome que seja que já esteja aí bem colocado como o nome de Tarcísio Gomes de Freitas, ou seja, a gente pode analisar também Lula cravando o seu nome como também uma forma de se posicionar diante de um impasse da direita. Agora, a gente pode continuar se questionando se a indefinição da direita, se não cravar este nome da direita é algo que está prejudicando ou se é, na verdade, uma estratégia que a gente ainda pode descobrir qual seria. Mas também a gente vê, portanto, esse timing do Lula em relação à disputa do ano que vem ocorrendo diante de um impasse, de uma indefinição, de uma ausência de bater o martelo ali da direita sobre qual será também o seu nome no ano que vem, né, Letícia? Uma das críticas, principalmente ao PT, ao Lula, é a falta de fazer sucessores. Quem que vai suceder é o Lula, quem que vai ser a liderança da esquerda? Tentou o Haddad em 2018, o Haddad, por conta até de todo esse desgaste que tem sofrido nesse governo, por conta ali das taxações, ele já tem, a gente falou isso no primeira análise ali nos bastidores, até fala que Haddad talvez não tem pretensões de disputar mais nada nas próximas eleições. E aí, queria até chamar o Fred aqui também para nossa conversa, era uma crítica inclusive do ex-presidente do Uruguai, o Mujica. Ele criticava o Lula sobre essa questão de não fazer um sucessor, né? Exatamente. E é uma questão histórica que divide o próprio PT. Né? Você vê, Lula ele não preparou um sucessor em momento algum. Quando Dilma foi lançada candidata à presidência, ele também não tinha... houve uma disputa muito grande, até a Marta Suplicy entrou na disputa para ver quem seria esse candidato das esquerdas, porque Lula não poderia concorrer a uma segunda reeleição, né, seguida. Então, isso foi gerando uma situação de tensão que ele mesmo nunca resolveu. Mesmo quando ele foi preso e se tornou inelegível, ele também não definiu quem seria esse sucessor. E, por outro lado, nós vemos hoje também as pessoas que são possivelmente elegíveis, né, presidenciáveis ou que já concorreram com alguma chance, eles estão sendo engolidas dentro do próprio governo. Você vê, o Fernando Haddad está dentro do governo, Boulos, que já foi considerado um possível sucessor de Lula para disputas nacionais, depois da derrota de São Paulo ele ficou meio encolhido e agora ele foi chamado para um cargo no primeiro escalão ali. Já deixando claro que talvez não vai disputar nada em 2026. A derrota dele em São Paulo mostrou a fragilidade dele para disputar uma disputa muito maior. Se é estadual, ele perdeu, inclusive nos currais eleitorais, em que ele sempre foi muito bem, né? Então, para uma disputa nacional, ele ficou muito fragilizado. Você tem a Simone Tebet, que se destacou na disputa das últimas eleições e acabou agora, ela desapareceu dentro do governo Lula, né? E Marina Silva, que já concorreu contra ele uma vez, também está desaparecida dentro do governo. Então nós temos um cenário assim em que ele não incentiva a sucessão, né? Não cria um sucessor e é um erro dele que vai se arrastando ao longo dos períodos. Você vê que ele não teve a facilidade de transferir votos na época com relação à disputa do Haddad contra Bolsonaro, né? Que já havia um cansaço em relação a essa situação de uma persistência muito longa das esquerdas, né? Sem indicar, na verdade não das esquerdas, mas de uma liderança personalista, né? E que acabou
voltando agora essa discussão. Vamos ver como que vai ser essa disputa e que os nomes vão acabar aparecendo daí em diante. Esse é um ponto muito importante, porque falando em questão de 2026, como a Larissa mencionou até, a direita tem vários nomes, não se chegou a um consenso de quem vai ser esse nome, mas pelo menos nomes a direita tem, na esquerda não se fala em outro nome a não ser do presidente Lula.